Na paisagem remota e implacável da Antártica, onde o vento uiva e o terreno congelado se estende infinitamente, um mundo oculto de segredos antigos foi preservado durante séculos. De repente, você começa a ver uma cidade cintilante de arco-íris feita de vidro, de criaturas mumificadas a estruturas misteriosas como a Pirâmide Antártica. Cada descoberta oferece um vislumbre de histórias há muito esquecidas. Junte-se a nós em uma emocionante exploração, desde o mistério do pinguim mumificado até a beleza deslumbrante dos icebergs de Jade, enquanto revelamos a verdade por trás de 20 dos mais incríveis artefatos encontrados congelados na vasta extensão da Antártica. E se você sente aquela centelha de intriga e paixão para descobrir coisas incríveis, inscreva-se em nosso canal. É gratuito e levará você a infinitas aventuras fascinantes que transformarão sua percepção do mundo. Começamos com número 20. Pinguins mumificados. Você estaria disposto a examinar restos de dejetos de animais? Embora muitos provavelmente evitassem isso, este tópico é de grande interesse para os cientistas animais, especialmente quando se trata de excrementos de pássaros. Deixe-nos mostrar como esses estudos incomuns podem levar a descobertas interessantes. Em 2016, o ornitólogo Stephen Hamley estava pesquisando colônias de pinguins na Antártica, quando se deparou com um local marcado por excrementos de pássaros em rochas próximas à costa. Esta descoberta sugeriu que poderia haver uma colônia ativa na área. Então, Hamley decidiu investigar mais a fundo. O que ele descobriu foi chocante. No afloramento rochoso, Hamley descobriu vários pinguins mortos, muitos dos quais eram filhotes. Alguns ainda tinham penas e carne, enquanto outros foram mumificados ou fossilizados com o tempo. Esses pinguins, conhecidos como pinguins Adelie, costumam construir seus ninhos com seixos e criar seus filhotes perto da costa. Apesar da tristeza de encontrar tantos pintinhos sem vida, a descoberta foi significativa. Número 19. Icebergs de Jade. Os icebergs verdes são um fenômeno raro e fascinante, tão raro que durante muito tempo muitos duvidaram de sua existência. Quando encontrados, destacam-se pela cor verde vibrante, uma visão única na paisagem congelada. Durante anos, a razão por trás do tom verde confundiu muitos. No entanto, os cientistas já confirmaram a causa desta cor incomum. A cor verde destes icebergs é o resultado do gelo marinho, água do mar congelada que se forma sob uma plataforma de gelo. Este processo é diferente do gelo marinho que se forma na superfície do oceano. Acreditava-se que a aparência verde estava ligada a elevados níveis de matéria orgânica, como o fitoplâncton preso no gelo. Mas uma descoberta recente mostrou que a verdadeira causa é simplesmente a própria água do mar congelada. Esta descoberta ajudou a esclarecer o mistério por trás destes fascinantes icebergs de Jade, tornando a sua origem muito menos misteriosa do que se pensava anteriormente. Número 18. Sons misteriosos no Ártico, onde a vida humana é escassa e o ambiente é hostil. Pode-se pensar que há pouco espaço para atividades paranormais. No entanto, os cientistas descobriram sons estranhos vindos da Antártida que inicialmente soam quase de outro mundo. Esses ruídos geraram intriga e alguns os imaginam como sinais de vida alienígena, mas a realidade é muito menos misteriosa. Um estudo recente descobriu que esses sons perturbadores são, na verdade, causados pela vibração do gelo em resposta ao vento que sopra nas dunas de neve. Embora esta explicação tire um pouco da excitação, não diminui completamente a intriga. Alguns cientistas descrevem os sons como se assemelhando à melodia contínua de uma flauta reverberando através da plataforma de gelo, enquanto outros os comparam ao cantarolar das cigarras. Embora as frequências sejam tão baixas que são inaudíveis para o ouvido humano não equipado, esta descoberta mostra que o ambiente antártico não é o lar de seres sobrenaturais, mas oferece um fenômeno natural incrível para explorar. Número 17. O calor sob a Antártica. A Antártica é famosa por suas temperaturas geladas e, com razão, é um dos lugares mais frios da Terra.
No entanto, pesquisas recentes sugerem que a situação pode ser mais complexa do que pensávamos anteriormente. Um novo estudo revelou a presença de uma fonte significativa de calor geotérmico sob a Antártica Oriental, um fator que não foi totalmente considerado nas discussões sobre os impactos das alterações climáticas. Esta descoberta apresenta um novo desafio para os cientistas que estudam o ambiente em rápida mudança do continente. As leituras de radar obtidas durante um levantamento aéreo da Antártica revelaram uma tendência preocupante. O gelo está a derreter de baixo para cima. Dados recolhidos a quase 756 quilômetros da costa indicam que o calor abaixo da crosta terrestre está a causar o derretimento do gelo. Os especialistas acreditam que as rochas radioativas e a água quente das profundezas da Terra estão contribuindo para este processo, o que poderá resultar na perda acelerada de gelo no futuro. Número 16. O sangue cai. Imagine uma vasta extensão de terra congelada com uma visão impressionante que poderia facilmente ser extraída de uma história sombria e fantástica. Um misterioso fluxo de líquido vermelho ondulando pela neve. É isso que você encontrará em Blood Falls, um impressionante fenômeno natural da Antártica. O líquido vermelho que flui da geleira Taylor não é sangue. Embora possa parecer assim à primeira vista, em vez disso é água salina tingida com óxido de ferro, o que lhe confere uma tonalidade vermelha brilhante. Em 1911, o geólogo Griffith Taylor descobriu esta estranha ocorrência, inicialmente pensando que era causada por algas vermelhas. No entanto, pesquisas científicas posteriores revelaram que a cor vermelha vem da água rica em ferro que escoa através de pequenas rachaduras na geleira. Essa água, que é altamente salina e rica em ferro, desce pela geleira e se espalha pela superfície gelada abaixo. A visão desta cachoeira vermelha em um local tão remoto é ao mesmo tempo assustadora e surpreendente, lembrando-nos dos fenômenos notáveis e muitas vezes estranhos encontrados nos cantos mais selvagens do nosso planeta. Número 15. O Oceano Antártico. Parece que chegou a hora de muitos de nós voltarmos à escola. Uma descoberta recente desafia o que aprendemos nas nossas primeiras aulas de geografia. Você deve se lembrar do conhecimento comum de que existem 7 continentes e 4 oceanos. Bem, acontece que isso não é mais totalmente preciso. A National Geographic, um nome confiável nas ciências naturais, reconheceu oficialmente o Oceano Antártico como o 5º oceano que circunda a Antártica. Durante anos, as pessoas usaram o termo Oceano Antártico nos círculos científicos, entre os marinheiros e em outras áreas de especialização. Até recentemente, o Oceano Antártico não era formalmente reconhecido na maioria dos mapas ou livros didáticos, restando apenas os oceanos Atlântico, Pacífico, Índico e Ártico. Mas agora, os especialistas confirmaram que este 5º oceano é uma massa de água distinta, que desempenha um papel vital no clima global e nas correntes oceânicas. Esta adição abala a nossa compreensão tradicional da geografia, mas não se preocupe, não há necessidade de voltar à escola para aprender esta nova atualização. Número 14. A Pirâmide da Antártica. Quando algo estranho e inexplicável é descoberto, muitas vezes surgem teorias da conspiração. É o caso da chamada Pirâmide da Antártica, formação que tem despertado a curiosidade de muitos. Alguns acreditam que é uma estrutura construída por uma civilização antiga, enquanto outros se perguntam se os alienígenas estão por trás dela. No entanto, a maioria dos cientistas concorda que esta chamada pirâmide é provavelmente uma formação natural. O aspecto piramidal desta estrutura é resultado da erosão natural, que levou milhões de anos para lhe dar esta forma. Embora os picos de montanhas com características semelhantes à pirâmides sejam raros, eles existem, e os cientistas apontam para estes exemplos para explicar o fenômeno. Embora isto possa parecer menos excitante do que imaginar uma base alienígena escondida, a explicação natural é a mais provável. Contudo, apesar do consenso científico, muitos ainda preferem a ideia de que algo mais misterioso está em jogo. Número 13. Cubos de gelo na Antártica.
A paisagem congelada da Antártica está longe de ser uniforme. Em alguns lugares, o solo congelado pode parecer muito com uma bandeja gigante de cubos de gelo. Mas o que causa esta formação incomum? Embora a visão possa levantar questões sobre o que está acontecendo abaixo da superfície, há uma explicação simples. As camadas de gelo da Antártica estão em constante movimento, mudando lentamente e deformando-se ao longo do tempo. À medida que o gelo se espalha, ele não permanece perfeitamente liso. O movimento do gelo faz com que ele se quebre e frature em um padrão. Essas rachaduras formam primeiro sulcos profundos, e à medida que o gelo continua a deslizar, elas se quebram em ângulos retos, criando uma estrutura semelhante a uma grade. É um resultado natural do movimento do gelo e do seu afinamento ao longo do tempo. Assim, em vez de serem deliberadamente cortados ou moldados, estes cubos de gelo são apenas o produto das forças que atuam sobre o gelo. Imagine o continente inteiro como um coquetel gigante congelado cheio de cubos de gelo. É uma forma adequada de visualizar a paisagem. Número 12. A Cordilheira Gamburtsev. Quando a maioria das pessoas pensa na Antártica, imagina vastas extensões de gelo e neve sem fim. No entanto, este continente congelado abriga maravilhas escondidas, uma das quais é a Cordilheira Gamburtsev, também chamada de Montanhas Subglaciais, Gamburtsev. Esta cordilheira está escondida no leste da Antártica, o que a torna uma das regiões mais remotas e menos compreendidas da Terra, nomeadas em homenagem a Gregory A. Gamburtsev, um geofísico soviético que as descobriu durante a terceira expedição soviética à Antártica em 1958. Acredita-se que estas montanhas tenham se formado há cerca de 1 bilhão de anos. Acredita-se que as massas terrestres tenham colidido durante a criação do supercontinente Rodinia, abrangendo aproximadamente 1.207 quilômetros e com picos que chegam a cerca de 2.700 metros. A cordilheira está escondida sob mais de 600 metros de gelo e neve, tornando difícil medir com precisão a sua altura total. Apesar do impressionante tamanho e beleza da cordilheira, os cientistas ainda não sabem muito sobre ela. A investigação nesta remota cordilheira ainda está numa fase inicial, e muito do que sabemos é baseado em especulação. Número 11. Meteoritos antigos. Em Hollywood, os meteoritos são frequentemente retratados como rochas espaciais mortais que caem na Terra, causando caos e destruição generalizados. Embora este cenário proporcione um excelente filme, a verdadeira história dos meteoritos é muito menos dramática, mas igualmente fascinante. Meteoritos são simplesmente pedaços de rocha ou metal que se desprendem de corpos celestes maiores, como asteroides ou cometas. À medida que viajam pela atmosfera da Terra, podem criar rastros de luz no céu, o que comumente chamamos de estrelas cadentes. Todos os anos, estima-se que até 84 mil meteoritos maiores que o mármore caiam na Terra, embora muitos permaneçam sem serem detectados. Esses viajantes espaciais podem pousar em qualquer lugar, escondidos em florestas densas, submersos em águas profundas ou misturados a outras rochas. A Antártida, com os seus vastos campos de gelo vazios, proporciona o ambiente perfeito para a localização de meteoritos. O contraste dos meteoritos pretos com a neve branca torna-os mais fáceis de detectar. Os cientistas sabem há muito tempo que estas rochas espaciais contêm informações valiosas sobre o início do sistema solar e até mesmo sobre a possibilidade de vida fora do nosso planeta. Quando meteoritos são encontrados na Antártica, os pesquisadores os estudam cuidadosamente para compreender os blocos de construção do nosso mundo e do universo. Número 10. Monte Erebus. As alterações climáticas são, sem dúvida, uma questão global premente que requer atenção imediata. Contudo, há outro fator na Antártida que não deve ser ignorado. Um vulcão ativo. Sim, você ouviu direito, o Monte Erebus, localizado neste continente congelado, é um vulcão ativo. É o segundo vulcão ativo mais alto da Antártida, depois do Monte Sidley, e é o vulcão ativo mais meridional da Terra.
O Monte Erebus está em erupção contínua há mais de 1 milhão de anos, com um lago de lava persistente localizado no seu cume. Este lago de lava está ativo desde a década de 1970, tornando Erebus uma formação geológica única no mundo, com impressionantes 3.794 metros de altura. É uma parte impressionante da paisagem antártica, embora seja muitas vezes ofuscada pelas características mais conhecidas do continente. Embora o Monte Erebus não esteja na vanguarda das conversas globais sobre os desafios ambientais, a sua atividade vulcânica apresenta uma séria preocupação. O continente já está a passar por mudanças ambientais significativas, como o derretimento do gelo, e a presença de atividade vulcânica pode piorar a situação. Uma única erupção poderia desencadear alterações climáticas que desestabilizariam ainda mais as camadas de gelo da Antártica e contribuiriam para a subida do nível do mar. Embora o vulcão não represente uma ameaça imediata neste momento, é importante monitorizar a sua atividade, pois acrescenta uma camada adicional de risco ao ambiente já frágil. Número 9. O OVNI Antártico. O Google Earth tornou-se uma ferramenta fascinante que nos permite explorar partes do mundo que de outra forma seriam impossíveis de visitar, especialmente lugares tão remotos e inóspitos como a Antártica. Recentemente, uma descoberta feita por entusiastas de OVNIs gerou amplo debate. Esses entusiastas afirmam ter avistado o que parece ser um OVNI acidentado na região congelada, graças a uma imagem de satélite capturada sobre a ilha Geórgia do Sul. Segundo os crentes, a forma visível na imagem parece com os destroços de uma nave alienígena, sugerindo que ela poderia ter caído nesta área isolada. A ilha Geórgia do Sul, conhecida por sua pequena população de menos de 40 pessoas, rapidamente se tornou o centro das atenções quando este vídeo do suposto local do acidente se tornou viral. À medida que as imagens se espalhavam, os espectadores começaram a compartilhar suas teorias. Alguns estavam convencidos de que a imagem mostrava evidências de um encontro extraterrestre real, enquanto outros sugeriam que poderia ser simplesmente uma rocha transportada por uma geleira. O mistério permanece sem solução, e a forma como esta descoberta é interpretada depende em grande parte das crenças pessoais. Número 8. A vida sob o gelo. As condições extremas da Antártica tornam difícil imaginar que a vida possa prosperar ali. Temperaturas abaixo de zero e espessas camadas de gelo parecem uma combinação mortal para qualquer criatura viva. No entanto, pesquisas recentes revelaram que a vida sob as plataformas de gelo da Antártida é muito mais diversificada e abundante do que se pensava anteriormente. Um estudo publicado em dezembro de 2021 lança luz sobre a vida marinha que floresce nas profundezas geladas, desafiando as nossas suposições anteriores sobre a vida em ambientes tão extremos. Em 2018, os cientistas lançaram uma ambiciosa expedição à estação Neumayer 3, no sudeste do Mar de Weddell. Usando água quente para perfurar quase 1,5 km de gelo espesso, eles alcançaram a água abaixo e coletaram amostras. Apesar das temperaturas frias, em torno de menos 2,2 graus Celsius, encontraram uma surpreendente variedade de vida marinha. Mesmo a vários quilômetros da costa para o interior, esta descoberta é a prova de que os animais podem não só sobreviver nestas condições adversas, mas também prosperar. A forma como estas criaturas conseguem existir num lugar tão inóspito ainda não é totalmente compreendida. Mas as descobertas desafiam muitos dos nossos preconceitos sobre a vida e o mundo natural, lembrando-nos que a natureza muitas vezes desafia as nossas expectativas. Número 7. O iceberg retangular. Quando pensamos em icebergs, as imagens que vêm à mente são muitas vezes irregulares e recortadas, moldadas pelas forças da natureza. No entanto, numa reviravolta rara e surpreendente, alguns icebergs na Antártida assumem formas geométricas muito definidas. Um desses icebergs, descoberto pelo cientista da NASA Jeremy Harbeck, parecia de formato quase retangular, com lados quadrados e topo perfeitamente plano.
Esta descoberta é um lembrete de que, embora a maioria dos icebergs sejam irregulares devido às forças que atuam sobre eles, certas condições permitem a formação de icebergs perfeitamente formados. Os cristais de gelo tendem a fraturar em linhas retas, levando a essas estruturas surpreendentemente angulares. Embora os icebergs retangulares não sejam comuns, eles ocorrem naturalmente. Em contraste, a maioria dos icebergs no hemisfério norte tendem a ter uma forma mais irregular devido ao atrito entre o gelo e a rocha subjacente. Mas é fascinante saber que a natureza pode criar essas formas perfeitas, e é um bom lembrete de que mesmo as representações mais incomuns nos desenhos animados às vezes refletem a realidade. Número 6. Os vales secos de McMurdo. Você pode imaginar a Antártica como uma vasta região selvagem branca completamente coberta de neve e gelo. Mas você sabia que existem lugares neste continente congelado onde a neve é quase inexistente? Conheça os vales secos de McMurdo, uma das regiões mais secas da Antártica, localizada na área de Victoria Land. Esta parte única do continente não chove há quase 2 milhões de anos, o que a torna um ambiente desértico extremo, embora a Antártida seja conhecida pelo seu frio. Os vales secos de McMurdo são completamente diferentes das típicas paisagens congeladas que associamos ao continente. As montanhas circundantes desempenham um papel importante na secura da região, bloqueando o fluxo de gelo das geleiras próximas e mantendo o ar do vale ainda mais seco. Abrangendo cerca de 3.900 km², os vales secos de McMurdo são considerados um dos desertos mais extremos da Terra. No entanto, a vida persiste aqui na forma de pequenas bactérias endolíticas que vivem no interior úmido das rochas, protegidas da atmosfera seca. Esta descoberta desafia a ideia comum da Antártida como um mundo congelado, revelando que mesmo nas condições mais extremas, a vida pode encontrar uma forma de sobreviver. Número 5. A colônia de peixes de gelo. A Antártica é frequentemente considerada um lugar onde a vida é escassa devido às suas temperaturas frias e condições extremas. Porém, em 2022, pesquisadores fizeram uma descoberta revolucionária nas águas geladas do Mar de Weddell, ao sul da Antártida. Eles encontraram uma enorme colônia de peixes de gelo nototenioides, uma descoberta surpreendente que mostrou o quanto a vida pode prosperar mesmo nos ambientes mais adversos. Esta colônia em particular era diferente de tudo o que tinha sido visto antes, cobrindo uma vasta área e contendo mais de 60 milhões de ninhos ativos, com uma biomassa total de aproximadamente 61 milhões de quilogramas. A descoberta ocorreu durante um estudo da plataforma de gelo Filchner, onde os pesquisadores usaram um dispositivo especializado para coletar dados detalhados. Rebocado pelo RV Polarstern a velocidades de cerca de 1 a 4 km por hora, este dispositivo gravou vídeo e dados biométricos, dando aos cientistas uma compreensão mais profunda do tamanho e comportamento da colônia. A presença de uma população tão grande de peixes de gelo nas águas frias e ricas em nutrientes da Antártica destaca como a vida pode se adaptar a condições extremas. Número 4. A civilização congelada sob a Antártica. Em 1946, o almirante Richard Byrd liderou uma missão significativa à Antártica, chamada Operação High Jump. Esta missão centrou-se na consecução de objetivos militares, incluindo o estabelecimento de possíveis bases militares no continente congelado. No entanto, durante sua viagem, Byrd supostamente encontrou algo extraordinário. De acordo com seu diário secreto, ele descobriu rumores de uma passagem oculta para o núcleo da Terra abaixo do Polo Sul. Intrigado, ele sobrevoou a região com seu avião e encontrou uma visão surpreendente. Uma terra quente, exuberante e repleta de vegetação. O que mais chamou sua atenção foi uma cidade de cristal que brilhava em múltiplas cores. Enquanto voava, Byrd experimentou forças estranhas que pareciam guiar seu avião. Ele alegou que OVNIs em forma de disco o levaram ao solo,
onde conheceu um ser misterioso conhecido como o Mestre. O Mestre manifestou preocupação com o uso de armas nucleares pela humanidade e alertou sobre possíveis perigos para o planeta. Este encontro alimentou as crenças dos entusiastas de OVNIs, pois conectou os avistamentos modernos de OVNIs com lendas antigas de seres que vivem sob a Terra. Segundo Byrd, esses seres já vigiavam nosso mundo há algum tempo. Após o evento, Byrd foi instruído a manter suas descobertas em segredo, e os detalhes permaneceram confidenciais por anos. Número 3. Os fósseis de 71 milhões de anos. Explorar a extensão desolada e gelada da Antártida não parece uma aventura atraente para muitos. No entanto, apesar das condições adversas, muitos cientistas corajosos continuam a aventurar-se nesta região selvagem gelada. Em 2016, uma equipe de investigadores internacionais descobriu algo notável: um tesouro de fósseis e restos de dinossauros escondidos nas profundezas da neve. Estes fósseis, com cerca de 71 milhões de anos, incluem restos do final do período Cretáceo, pouco antes da extinção dos dinossauros. O que tornou esta descoberta particularmente interessante foi o tipo de fósseis que encontraram. A maioria dos restos mortais pertencia a criaturas marinhas, incluindo os primeiros patos daquela época. Considerando o quão desafiador é navegar pelo espesso gelo e neve da Antártida, o sucesso da equipe foi extraordinário. É difícil imaginar a frustração que sentiriam se tivessem encontrado apenas um terreno baldio. Mas em vez disso, desenterraram estes fósseis antigos, lançando uma nova luz sobre o passado distante. As suas descobertas expandiram a nossa compreensão da vida durante a era dos dinossauros e acrescentaram peças importantes ao quebra-cabeça da história da Terra. Número 2. A antiga floresta tropical. Você pode pensar que já descobrimos todas as florestas tropicais da Terra, mas a verdade é que ainda há mais para aprender sobre o passado do nosso planeta. Em fevereiro de 2017, um grupo de cientistas fez uma descoberta surpreendente na costa da Antártida Ocidental, no Mar de Amundsen. Eles coletaram amostras de sedimentos do fundo do oceano e o que encontraram no interior mudou completamente a nossa compreensão do antigo ambiente da Antártica. As amostras revelaram restos fossilizados de uma exuberante floresta tropical, temperada que floresceu nesta região agora congelada há cerca de 90 milhões de anos. Esta antiga floresta tropical estava localizada a cerca de 900 quilômetros do Polo Sul, uma distância que hoje parece fria demais para a sobrevivência das plantas. Durante esse período, no entanto, a Antártica tinha um clima muito mais ameno, com temperaturas médias em torno de 12 graus Celsius. O pólen e as raízes fossilizadas das plantas encontradas nos sedimentos sugerem que a região outrora sustentou uma vida vegetal vibrante, tal como as florestas tropicais temperadas que encontramos hoje noutras partes do mundo. Esta descoberta desafia a nossa compreensão atual do clima passado da Terra e levanta questões sobre como as plantas poderiam crescer na Antártida sob diferentes condições atmosféricas. Número 1. Lago Vostok. Quando pensamos na Antártica, normalmente imaginamos vastas extensões de neve e gelo. No entanto, por baixo destas espessas camadas de gelo, encontram-se lagos escondidos que permaneceram intocados durante milhões de anos. Um dos mais notáveis é o Lago Vostok, localizado abaixo da estação russa. Vostok, no polo sul do continente. O Lago Vostok não é apenas o maior dos lagos subglaciais da Antártica, mas também um dos lagos de menor altitude do mundo. O lago fica a cerca de 4.800 metros abaixo do manto de gelo e aproximadamente 4.000 metros abaixo da superfície do continente. Isso o torna um dos lagos mais frios da Terra. Devido à sua extrema profundidade e isolamento, os cientistas tiveram acesso limitado para estudá-lo diretamente. No entanto, a investigação continua, e alguns acreditam que o lago poderá albergar uma vida microbiana única, que esteve isolada do resto do mundo durante milhões de anos.
Apesar das condições adversas, o Lago Vostok é um exemplo fascinante de vida em ambientes extremos. A propósito, é melhor não nadar lá. Apenas para lembrar que é melhor deixar alguns lugares intactos, o estudo deste lago misterioso continua a abrir novas portas para a compreensão da vida em condições extremas, oferecendo um vislumbre de como poderia ser a vida noutros ambientes extremos da Terra. É incrível como essas histórias sobre as descobertas e maravilhas ocultas da Antártida nos mergulham em um mundo cheio de mistério e revelações surpreendentes. Você já se perguntou quais segredos estão escondidos sob as camadas de gelo deste continente congelado? Compartilhe conosco as histórias mais intrigantes ou chocantes que você já ouviu sobre essas descobertas fascinantes. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias cativantes. Ative as notificações para não perder nenhuma atualização e mergulhe nesses mistérios cheios de admiração e curiosidade